estamos ministrando uma série que tem por título Plenamente Curados. E hoje, parte 4, Plenamente Curados através da Santa Ceia. Eu quero que você abra o seu coração e o seu entendimento para ouvir Deus falar com você, para ouvir o Espírito Santo falar com você, para que a gente possa construir aqui um conhecimento sólido e revelado através do Espírito Santo, para que todos nós possamos usufruir de toda a bênção que nós podemos desfrutar ao participarmos da genuína ceia do Senhor Jesus Cristo. Diga amém. Você sabe, nós estamos ministrando essa série aqui para que a igreja possa permanecer estabelecida na verdade de que a mesma obra que nos alcançou com justificação, com salvação, com genuína libertação, essa mesma obra também nos alcançou com cura. Nós podemos em Jesus desfrutar de uma saúde abençoada em nome de Jesus. O texto bíblico registrado em Isaías no capítulo 53, nosso texto base, versículos 4 e 5 dizem assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Diga assim, faça essa declaração de fé comigo. Diga: em Cristo eu tenho saúde plena em meu espírito, alma e corpo. Nós temos construído um conhecimento e eu tenho orado para que através do Espírito Santo a igreja receba a revelação dessa verdade, para que a gente possa viver tempos de cura, de saúde plena que flui de Jesus. Não uma saúde natural que vem apenas de exercícios físicos ou de uma boa alimentação, mas uma saúde sobrenatural que vem da vida de Deus em nós. Amém, pessoal? Nós temos visto como a própria palavra em si ela é poderosa, e a observância dessa palavra e a fé aplicada nessa palavra em si, a palavra de Deus é poderosa para produzir milagres em nossas vidas. Quantas pessoas alcançadas pela observação, pela fé aplicada diretamente na palavra, pela oração na autoridade do nome de Jesus, pela oração da fé que é feita no nome de Jesus com base em uma promessa, pela oração com a imposição de mãos em o nome de Jesus. Quantas coisas nós temos observado na palavra de Deus que nos dá ferramentas para que a gente possa viver cura em Cristo Jesus. E hoje eu quero evoluir um pouco mais com você, falando sobre esse tema que eu separei especificamente para hoje: curados através da Santa Ceia. Como assim, pastor? A ceia fala de cura também? É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, para que nós todos possamos crescer no entendimento da genuína ceia do Senhor Jesus Cristo. E uma vez estabelecidos nessa verdade, nós possamos todos desfrutar de todos os benefícios da Santa Ceia. Amém? Quantos estão com o coração aberto? Abra o coração de vocês para receber. Espírito Santo, nós contamos com o Senhor para nos revelar Jesus através dessa palavra. Eu quero contar um pouco aqui, um pano de fundo histórico, para chegar no ponto onde eu quero trabalhar com a igreja nessa noite sobre curados através da Santa Ceia. A Bíblia fala que o povo de Israel viveu um período de escravidão de 400 anos na terra do Egito, onde sofreram muito, até que Deus levantou um libertador, levantou Moisés, para que através da liderança desse homem, aquele povo recebesse salvação, libertação, daquele momento de escravidão, daquela vida horrível que eles levavam. E a Bíblia fala que Deus usou Moisés para de diversas formas conduzir aquele povo, liderar aquele povo e abençoar aquele povo. A terra do Egito sofreu com 10 pragas. Ao final, logo no final de toda a história, onde Deus estava fazendo um trabalho específico para libertar aquele povo daquele momento de escravidão, a Bíblia fala que o povo sofreu 10 pragas. O povo do Egito sofreu com 10 pragas enviadas
porque o coração de Faraó estava endurecido, ele não estava querendo permitir que o povo fosse liberado, e ele estava querendo medir força com o Deus de Israel, medir forças com o Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia fala que as primeiras 9 pragas foram enviadas, e logo depois a 10ª praga, a morte dos primogênitos, a 10ª praga, onde de fato o Faraó não resistiu. Mas a Bíblia diz, pessoal, que no meio de todo esse contexto das pragas, no meio de tudo isso, o povo de Deus estava o tempo todo sendo preservado e nenhum mal sucedia, nenhum mal acontecia para eles. Durante 9 pragas consecutivas, a terra era assolada com todo tipo de juízo, por causa da dureza daquela terra, da dureza daquele Faraó, querendo medir forças com Deus. E o povo era preservado o tempo todo. Mas a Bíblia fala que na 10ª praga, que era a morte dos primogênitos, eles deveriam fazer algo específico, que Deus, através de Moisés, iria instruir eles. As 9 pragas que aconteceram antes dessa 10ª praga, o povo estava crendo, o povo estava sendo preservado, o juízo via sobre a terra do Egito, sobre Faraó, e o povo estava sendo preservado ali pelo poder de Deus, nenhum mal acontecia na vida deles, de nenhum deles. Mas, para se prepararem para a 10ª praga, a morte dos primogênitos, Deus instrui a Moisés de que o povo deveria fazer uma preparação para que eles fossem preservados também dessa 10ª praga. E é por conta desse contexto que eu estou contando aqui, que eu vou chegar no texto onde Moisés recebe essa instrução de Deus e passa essa instrução para o povo de Israel. Para que, uma vez recebendo essa instrução, se o povo de Israel acreditasse no que Deus estava falando e fizesse conforme tudo que Deus estava instruindo através de Moisés, eles iriam permanecer guardados e preservados. Amém, pessoal? Até aqui vocês estão entendendo? Qual foi essa instrução que Deus deu? Aí nós vamos para o texto de Êxodo no capítulo 12. E vamos ler um texto longo de 1 a 14, mas é muito importante a nossa observação desse relato, desse texto, para que você possa entender onde nós queremos chegar hoje, na revelação, no entendimento de que nós somos curados através da Santa Ceia. Êxodo 12, versículos de 1 a 14, dizem assim: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, diga, um cordeiro, diga, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer, fareis a conta conforme ao cordeiro. O versículo 5 continua dizendo: O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até ao 14º dia do mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com os seus pés e com a sua fressura. E nada dele deixareis até amanhã. Mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo, assim, pois, o comereis. Os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor.
E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais. E em todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E o 13 continua dizendo: e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga, mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memorial, e celebrar-los-ei por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Diga, a primeira Páscoa. Nós vimos nesse texto aqui que para serem preservados da 10ª praga, a morte dos primogênitos, o povo escravizado no Egito, Moisés dá uma instrução para esse povo inspirado por Deus, e eles precisavam pegar um cordeiro, sacrificar um cordeiro, e pegar o sangue desse cordeiro e passar nos umbrais das casas, nas vergas das portas das casas. E aí, quando o anjo da morte viesse passar pela terra do Egito, executando esse juízo, a casa que tivesse a marca do sangue daquele cordeiro, essa casa iria ser pulada. Ele iria saltar essa casa. Páscoa, inclusive, quer dizer passar a vez, saltar, pular a vez. Deus estava dando aquela instrução de forma bem simples, para que aquele povo, uma vez colocando fé naquilo que Deus estava falando, e executando aquilo que Deus estava pedindo que eles fizessem, eles pudessem continuar sendo preservados de todo o juízo que estava vindo sobre a terra do Egito. Mas nessa 10ª praga, uma instrução especial foi dada, porque eles precisariam ser substituídos pelo sacrifício de um cordeiro inocente. Diga, um cordeiro inocente. Vocês estão entendendo até aqui? Nós vemos então aqui bem claramente nesse texto que um cordeiro estava provendo para aquelas famílias que tinham recebido aquelas instruções e estavam crendo naquela instrução. Um cordeiro proveu para essas famílias salvação, um cordeiro que iria prover para essas famílias libertação através do seu sangue. A princípio eu quero que você coloque a ênfase aqui no sangue que estava marcando ali as casas, porque a Bíblia fala que quando visse aquele sangue marcando aquelas casas, aquela casa ia ser pulada. Nenhum mal iria acontecer dentro daquela casa. Nenhum primogênito iria morrer, como estava acontecendo, como iria acontecer com toda a terra do Egito. Um cordeiro no lugar de todos os que estavam dentro daquelas casas, cujo sangue estampava ali a verdade de quem acreditava no que Deus havia dito. Diga, um cordeiro. Esse sangue puro, você viu, o cordeiro precisava ser imaculado, puro. Esse sangue e esse sacrifício substitutivo, e a prova de que o sacrifício havia sido feito é que o sangue estava lá, o sangue daquele cordeiro estava lá nas casas. Isso iria libertar o povo de sofrer qualquer tipo de juízo que a terra do Egito estava recebendo. Nesse mesmo capítulo 12, agora avançando para os versículos de 34 a 38, veja comigo o que diz a palavra de Deus. E o povo tomou sua massa, antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas as suas roupas sobre os seus ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios joias de prata, e joias de ouro, e roupas. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, e estes lhe davam o que pediam, ou seja, ouro, prata e tudo que eles estavam pedindo ali. E a Bíblia fala que eles despojaram os egípcios. Assim, o 37 diz, assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças, e subiu também com eles um misto de gente, e ovelhas e bois, e uma grande quantidade de gado. Agora aqui nesse trecho do capítulo 12, vocês já conseguem perceber
que eu pulei para a fase em que eles estão agora no pleno êxodo, saindo, se preparando para saírem da terra do Egito. Deus já tinha feito um milagre, aquele cordeiro os substituiu, a marca do sangue os libertou, os livrou da morte dos primogênitos, e todo aquele que creu foi livre, foi salvo daquele juízo que a terra do Egito estava recebendo. E aqui nesse texto nós vemos agora eles saindo livres, salvos por causa daquele cordeiro que os substituiu, livres, salvos, e agora, pessoal, não sei se vocês perceberam, também providos de tudo o que eles precisavam em relação a suprimento financeiro. A Bíblia fala que Deus os instruiu e fez com que os egípcios dessem para eles prata, ouro, diversas coisas, suprimentos, que eles precisavam para a partir dali construir uma nova vida agora. Inclusive o texto diz, pessoal, que eles estavam cheios de ovelhas, de bois e de grande quantidade de gado. Tudo isso por causa de um cordeiro que os substituiu. Eles foram salvos e através da obra substitutiva desse cordeiro, um animal físico que foi sacrificado, eles foram livres da condenação, eles foram livres da morte, eles saíram salvos e libertos da escravidão e também, diga, providos de tudo o que eles precisavam. Providos por Deus de tudo o que eles precisavam. Eu quero trazer para vocês um dado histórico. O texto diz que foram 600 mil homens que saíram. Diga, 600 mil. 600 mil homens que saíram daquele lugar. E a Bíblia diz que o texto não conta nem as mulheres e nem as crianças. 600 mil homens. Se você for estudar, estudos históricos indicam que um número por baixo, para você ter uma ideia, cerca de 2,5 a 3 milhões de pessoas estavam naquela multidão ali, nesse pleno êxodo. Se havia, só contando os homens, 600 mil, pessoal, considerando que naquela época não se tinha 1 ou 2 filhos, né? Tinha, era de monte. No mínimo, segundo estudos, no mínimo, nós estamos falando de uma multidão, de uma nação agora que sai da terra do Egito, liberta com mão forte pelo nosso Senhor. No mínimo, nós estamos falando de entre 2,5 a 3 milhões de pessoas, segundo estudos. Amém? Vocês estão comigo? E agora veja que aquela iniciativa de um cordeiro que iria substituir esse povo, trouxe salvação, libertação e agora suprimento com provisão abundante para aquele povo lá. Vocês estão começando a entender? Um cordeiro, tudo começou com um cordeiro que foi entregue, sacrificado, e o seu sangue, agora o seu sacrifício, o seu sangue e a sua carne, proveu para eles salvação, libertação e provisão abundante. Existe um outro ponto muito importante que aconteceu aqui, que é relatado no livro de Salmos. Veja comigo Salmos 105. Aliás, se você puder até ler em casa e quiser, tiver a curiosidade de ler todo o Salmo 105, o Salmo 105 é um salmo que conta de forma panorâmica toda a história de Israel, desde Abraão até contando Abraão, Isaac, Jacó, José, que foi para o Egito. Depois José morre, aquele faraó que conhecia José também morre. Aí o novo faraó vê que o povo que estava ali no Egito, porque a família de José tinha ido para lá, eles estavam crescendo, esse novo faraó que não conhecia José e nenhum povo, aí começou a escravizar esse povo, e aí iniciou-se o período de 400 anos de escravidão naquela terra, e o Salmo vai contando como Deus ia acompanhando aquele povo, ia livrando aquele povo, como Deus libertou aquele povo, e os conduziu com milagres e mão forte, no êxodo em direção à terra prometida. O Salmo 105 vai contando toda essa história de forma panorâmica. E o versículo 37 tem algo muito especial para nos acrescentar aqui, que aconteceu naquela história. Diz assim o versículo 37, mas a eles, a esse povo, os fez sair com prata e ouro. Vocês viram isso? Os fez sair com prata e ouro, ou seja, com toda a provisão, com gado, com tudo que a gente viu lá no texto. E entre as suas tribos, olha esse dado que o livro de Salmos traz,
e entre as suas tribos não havia um só enfermo. Agora eu quero trazer aqui para um raciocínio comigo. Quero que você preste atenção aqui nesse raciocínio. Pessoal, qual é a probabilidade de no meio de 2,5 a 3 milhões de pessoas não haver um só doente? Qual a probabilidade natural disso acontecer, pessoal? A probabilidade é 0. Se você reúne hoje um grupo de pessoas, 100 pessoas, e você pode fazer um censo entre eles. Tem alguém doente? 100 pessoas. Quantas doenças vão aparecer? 50 pessoas. 20 pessoas. Você vai ver doença no meio. O texto diz que Deus liberta aquele povo. E tudo começou com um cordeiro que iria substituir todo aquele povo. E através do sacrifício desse cordeiro, o povo recebe salvação, libertação, provisão abundante e saúde sobrenatural, perfeita. Eu digo sobrenatural porque você já concordou comigo, naturalmente, numa multidão de 3 milhões de pessoas, é impossível não haver um doente. Mas a Bíblia diz que no meio deles não havia um só enfermo. Gente, isso é poder sobrenatural de Deus para aquelas pessoas. Isso é favor. Isso é poder, é favor sobrenatural. Naturalmente, não dava. Naturalmente, isso é impossível. Ou seja, nós não estamos falando aqui de uma saúde que provém de uma boa alimentação, uma saúde que provém de exercícios físicos, de tomar vitaminas. Tudo isso nós já vimos aqui que é muito bom, é importante, a gente precisa se cuidar. Mas fica claro para a gente no texto que nós estamos diante de uma saúde, de uma provisão de saúde que é sobrenatural, vai muito além do que tudo isso. 3 milhões de pessoas e no meio deles nenhum só doente. E eu creio nisso porque a palavra diz que foi assim que aconteceu. Quantos creem? Eu creio porque a palavra diz que foi assim que aconteceu. Gente, uma nação agora, um povo agora, que por causa de um cordeiro que foi entregue, essa nação foi suprida de salvação, de libertação da escravidão. Essa nação foi suprida com toda a provisão que eles precisavam para começar a vida e foi suprida com plena saúde que veio de Deus. Você percebe a completude dessa salvação? Você consegue perceber salvação, libertação da escravidão, provisão abundante, saúde sobrenatural e alegria plena que veio sobre aquele povo? No meio deles não havia um só enfermo, um só doente. E aí eu quero lembrar para você uma coisa. Nós lemos o texto de Êxodo que diz que eles pegaram o sangue daquele cordeiro e pintaram as casas. E a Bíblia fala que onde havia aquele sangue, a praga não chegava, a morte dos primogênitos não chegava, eles foram libertos, eles foram salvos daquilo ali. Mas o texto também diz que naquela mesma noite ia acontecer uma ceia especial, um jantar especial. Aquele cordeiro, do qual eles pegaram o sangue para marcar as casas, aquele cordeiro não iria ser jogado fora. Não era só o sangue que iria ser usado, mas a carne daquele cordeiro iria ser comida por eles antes de saírem. Eles iam precisar de energia para saírem e caminharem. O texto diz a pé. Eles iriam precisar de energia. Mas eu quero que você entenda aqui comigo agora, que aquele cordeiro não apenas forneceu para eles energia. Aquele cordeiro, porque eles comeram da carne do cordeiro, eles foram revestidos de uma saúde sobrenatural. Pessoal, enquanto eles olhavam na mesa e nas portas o sangue e o cordeiro lá, enquanto eles viam um animal físico, porque foi o que de fato aconteceu, um animal físico foi sacrificado, a carne dele estava ali assada. Enquanto eles viam isso, no coração do Pai ele via Jesus ali. No coração do Pai ele via Jesus, um cordeiro, provendo através do seu sangue e da sua carne, salvação, libertação,
provisão abundante, paz e saúde plena. Meus irmãos, não precisa ir muito longe, não precisa pensar muito para a gente entender que aquele cordeiro apontava claramente para o nosso Senhor Jesus Cristo. Não precisa pensar muito para entender. O Antigo Testamento só tem sombras e tipos que apontam para Jesus. Enquanto eles viam um cordeiro físico no coração do Pai, Jesus estava ali. O que eles estavam recebendo era Jesus ali. Enquanto o povo recebia maná, o pão que caía do céu no coração do Pai, na verdade o que eles estavam recebendo era Jesus, o verdadeiro pão, o pão da vida. Tudo que você vê no Antigo Testamento aponta para Jesus, para a igreja, profeticamente, pessoal. Não precisa ir muito longe para entender que aquele cordeiro ali fala do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E aí eu falo com vocês, eu chamo a atenção de vocês para uma coisa: se a sombra, se o tipo abençoou tanto aquele povo, muito mais agora nós que comemos do corpo do verdadeiro Cordeiro de Deus e bebemos do sangue do verdadeiro Cordeiro de Deus, seremos através dele salvos, libertos, providos e curados. Você consegue perceber isso? Você consegue? Isso, aplauda Jesus. Você consegue perceber isso? A Bíblia fala, imagina se o sangue de bodes e carneiros, naquela época, conseguia encobrir os pecados, que dirá o sangue do Cordeiro de Deus pode nos alcançar, com justificação, com saúde, com libertação, com salvação genuína. Pessoal, se a gente pode olhar para um texto, e naturalmente aquela carne não poderia suprir para eles, dar para eles uma saúde, a ponto de naturalmente não haver no meio de 3.000 pessoas um doente. Essa saúde que fluiu daquele cordeiro foi uma saúde sobrenatural. E eu pergunto para vocês, se eles que tinham a sombra, se eles que tinham o tipo, puderam viver isso, imagina eu e você que temos a essência, a substância, o próprio Senhor Jesus. Por que a gente não pode crer que no meio de nós não vai haver um doente? Por que a gente não pode crer que no meio de nós, por que a gente não pode crer que no meio de nós, nenhuma doença pode prevalecer no nosso corpo físico, nas nossas emoções, ainda que se levante, a gente crer que nós somos lavados pelo sangue desse cordeiro, ainda que a gente receba um ataque em nossa saúde, a gente crê que ao comer da carne desse cordeiro, nós recebemos em nós saúde sobrenatural. Saúde sobrenatural. Jesus é o verdadeiro cordeiro que morreu em nosso favor. É nele que nós permanecemos. Diga assim: eu permaneço em Jesus. Agora veja que isso que eu estou falando, eu não estou inventando. Jesus disse isso no Evangelho de João, no capítulo 6, versículos 55 e 56. Eles dizem assim: porque a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Deus estava instituindo no meio daquele povo ali a primeira Páscoa, com aquela ceia, mas vocês sabem, a ceia ela passou pelos tempos, e Jesus trouxe a ceia e ensinou a ceia permanece no meio da igreja, exatamente porque Deus sabe que através da ceia nós podemos desfrutar de saúde plena em nosso corpo físico, por causa da carne do verdadeiro Cordeiro. Jesus agora aparece dizendo: eu sou, a minha carne é a verdadeira comida, o meu sangue é a verdadeira bebida. Aquele povo viu o tipo, a sombra. Nós temos, segundo o próprio Jesus disse, nós temos a substância, a verdadeira comida, a verdadeira bebida, o Senhor Jesus Cristo, o seu sangue e o seu corpo, que foi entregue por nós. Escute aqui,
quando eu digo que nós somos curados através da Santa Ceia, e muitas pessoas não conseguem perceber a confissão de cura que a ceia é, agora você já vai começar a abrir a sua mente para esse entendimento. Amém? A ceia para nós não se trata de um rito religioso, pessoal. A ceia para nós não se trata de um rito, de uma religiosidade que a gente faz aqui, mas de vida, virtude e poder para curar. Jesus disse: aquele que participa da minha carne e do meu sangue tem parte comigo, ele está em mim e eu estou nele. Aqui na Nova Igreja nós ceiamos todos os domingos, às vezes de manhã, às vezes de noite, e se nós nos reuníssemos todos os dias, a gente ceiaria todos os dias. Se tivéssemos condições de ceiar todos os dias, a gente ceiaria todos os dias. Tem gente que quando chega na Nova Igreja, inclusive se incomoda com isso. Eu sei, porque 95% dos outros lugares das igrejas, normalmente se celebra a ceia uma vez por mês. E eu pergunto para quem pergunta, mas por que toda semana? Eu pergunto de volta, mas por que uma vez por mês? Por que não toda semana? Por que não, como a igreja diz, na primeira igreja no livro de Atos, que se reunia de casa em casa e partiam o pão diariamente? Por que não? A Bíblia não diz a periodicidade, a frequência. E a gente não precisa lidar com isso como uma religião. Para nós não é um rito, não é um dia no mês, onde todo mundo se reúne de forma meio triste, para confessar todos os pecados, não é assim? E naquele dia é o dia em que todo mundo fica sabendo quem está excluído na igreja, porque um ou outro não pode participar, porque a ceia tem sido utilizada como instrumento de condenação. Para nós a ceia é vida, e a vida de Jesus em nós. Se o sangue e a carne de um cordeiro na antiga aliança supriu para aquelas pessoas salvação, genuína libertação, supriu para eles provisão plena, supriu para eles paz e saúde perfeita, imagina todos nós que temos o sangue do verdadeiro Cordeiro Jesus e a carne do verdadeiro Cordeiro Jesus em nosso meio, a ceia, a verdadeira ceia do Senhor, creia. E se você puder e quiser, livremente, você pode participar todos os dias, sem problema algum. Extrapole, inclusive, a ceia para fora da igreja, para a sua casa. Se você nunca teve essa oportunidade de chamar os seus filhos, reunir a sua família e dizer para eles, vamos ceiar hoje. Lembre do cordeiro que foi entregue. Mas eu posso fazer isso, pastor? É claro que pode. Mas não precisa de um sacerdote, mas não precisa de um pastor, de alguém que recebeu um título da igreja. A Bíblia fala no Novo Testamento, meu amigo, minha amiga, que você é um sacerdote. Você tem autoridade em Jesus. Reúna a sua família. Tem alguém doente? Reúna a sua família. Leia esse texto. Aquelas pessoas comeram daquela carne e foram saradas. Filho, esse aqui é o corpo de Jesus. Filha, esse aqui é o corpo de Jesus que foi moído naquela cruz. Através desse ato, através da enfermidade que estava no corpo de Jesus, nós somos sarados. Vamos cear aqui, que nós sabemos que a ceia fala de uma confissão de cura poderosa para nós e para nossa casa. Experimente fazer isso no centro da família de vocês, e vocês vão viver cura milagrosa. A ceia não é um rito, pessoal, religioso. A ceia para nós é vida. Não é um alimento físico, é um alimento espiritual que provê saúde para os nossos ossos, para o nosso corpo. Amém, pessoal? Mas por que muitos não se sentem à vontade para participar da ceia? Por que muitos têm receios? E por isso, às vezes, essas questões, mas por que toda semana? Porque ele fica com receio de participar, já uma vez no mês, imagine, uma vez por semana ou todo dia. Mas por quê? Muitas vezes por conta disso aqui que eu vou mostrar. Ó. A primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículos de 27 a 30, esses versículos dizem assim: portanto, texto áureo da ceia, portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor.
Por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Sabe por quê? Muitos têm receio da ceia e deixam de desfrutar livremente dos benefícios da ceia por causa desse trecho aqui. Com base nesse trecho do texto bíblico, muitos usam a ceia como instrumento de punição. Muitos estão privando pessoas de serem abençoadas e desfrutar dos benefícios da ceia, porque são punidas, examinando pessoas e dizendo: você não pode participar, você não deve participar. Para que você não participe, para que você não seja indigno. É assim que muitas vezes falam. O receio está todo por conta dessa fonte. E eu quero que você preste atenção aqui. Eles avaliam esse fragmento do texto sem analisar duas coisas. Primeiro, o contexto imediato da carta, que o próprio capítulo já deixa expresso. Ainda interpretam de forma errada a aplicação da palavra indignamente, pessoal. Você quer ver o que o contexto imediato diz? Vamos ver. A gente leu a partir do 27, certo? Agora, escuta aqui. Eu vou voltar do 27 para o 17. E agora veja o que diz o 17. 1 Coríntios 11, 17 a 22 diz assim: nisto, porém, Paulo falando à igreja de Corinto. Paulo diz: nisto, porém, nisto que eu vou dizer para vocês, eu não vos louvo. Porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. Paulo vai dizendo aqui no mesmo texto da ceia, dizendo que quando eles se ajuntavam, havia no meio deles dissensões, e ele fala: e em parte eu creio. Por que em parte eu creio? Porque com certeza tinha no meio disso aí um monte de fofoca. Não dava para ele acreditar em tudo. Mas olha aqui, e até importa que haja entre vós partidos, para que os que são sinceros se manifestem entre vós, de sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Veja, que Paulo está dizendo para eles, que eles acham que estão se reunindo para ceiar, para comer a ceia do Senhor, mas Paulo está dizendo para eles: não, não é isso que vocês estão fazendo, isso aí que vocês estão fazendo, não é de forma alguma a ceia do Senhor. E veja o que Paulo continua dizendo: porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim tem fome o outro, e embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que não têm? O que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Pessoal, olha a cena que Paulo está dizendo, logo depois que vem falando sobre indignamente. A cena é o seguinte: aquele povo da igreja de Corinto se reuniam para a ceia do Senhor, aspas, porque Paulo dizia: isso não é a ceia. E o texto bíblico diz que eles se embriagavam, estavam bêbados, reunidos, dizendo que estavam diante da ceia do Senhor. O texto também diz que aqueles que eram mais abastados, que tinham dinheiro, levavam comida e se empanturravam, enquanto que os pobres, que não levavam nada, ficavam ali olhando com fome. E era um momento de glutonaria para uns e de fome para outros. Era um momento de bebedice para uns e de sede para outros. Paulo diz: vocês acham que isso é a ceia? Isso não é a ceia do Senhor. Vocês estão compreendendo? Tirar o fragmento do texto dizendo que pessoas são indignas, sem olhar esse contexto imediato da carta, é um erro gravíssimo. Vai fazer doutrina em cima de coisas que não são as coisas que estão expressas, reveladas ali. Foi diante deste contexto imediato que o próprio capítulo, nos versículos 17 em diante que nós vimos aqui, foi nesse contexto que Paulo diz para eles: portanto, qualquer que comer o pão
ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Gente, olhem aqui para mim, por favor. Fica muito claro pelo contexto imediato de que indignamente diz respeito ao modo de como eles se reuniam para ceiar. Indignamente, a palavra indignamente não está qualificando as pessoas ali, mas está qualificando o modo com que elas se reuniam para ceiar. Bêbados, glutões que se reuniam para comer e humilhar os outros e se encher de bebida ao ponto de perderem o controle, dizendo que estavam reunidos para a ceia do Senhor. Está bem claro nesse contexto que indignamente não diz respeito a pessoas, mas ao modo com que eles se reuniam, pessoal. Tem muitas pessoas tirando esse fragmento do texto bíblico e classificando pessoas. Você é digno, você não é digno. Você é digno, você não é digno. Porque não entenderam nada, inclusive de português ali. Inclusive do texto, se você observar o texto, somente fazendo a análise do português da coisa, você vai ver que indignamente não diz respeito às pessoas, diz respeito ao modo, às ações que estavam sendo praticadas ali. Vocês estão compreendendo? Minha professora de português está correta? Ok, pessoal? Às vezes falta um simples português para ler a Bíblia. E quantas doutrinas erradas são feitas em cima de textos assim isolados? E eu quero fazer uma observação em relação a isso. Até porque, pessoal, se nós fôssemos fazer uma análise em nós mesmos, para avaliarmos se somos dignos, escute aqui, ninguém na face da terra se encontraria digno para ceiar, para participar da ceia do Senhor. Ninguém na face da terra. E como que pode alguém pegar o cálice da ceia e dizer assim, não, eu me sinto digno. Essa semana eu não chutei o gato do vizinho, essa semana eu não fui áspero com a minha esposa, essa semana eu nem disse muitos palavrões, essa semana, quer saber, eu orei, eu estou santificado, então eu sou digno. Enquanto que o irmão do lado aí eu estou vendo, ó, nem pegou a ceia, nem pegou a ceia, imagina como é que está. Em muitos lugares é assim até hoje, pessoal. A pessoa que pensa assim é doida, porque por nossos méritos, se dependesse da gente ser digno, a ceia estava exterminada da face da terra, pessoal. Mas e por que então que a gente, com toda a liberdade, todos os dias se for preciso, se a gente puder, por que a gente com toda a liberdade, a gente ergue o cálice da ceia e livremente participa? Por quê, pessoal? Porque assim como nós lemos no texto bíblico, um cordeiro substituiu aquelas pessoas e proveu para eles salvação, genuína libertação, provisão, paz e salvação e cura. Da mesma forma, a Bíblia fala que um cordeiro nos substituiu. Um cordeiro santo, imaculado, o seu nome é Jesus. Ele foi entregue naquela cruz por nós. A Bíblia fala que ele se fez maldição, e porque ele se fez maldição, eu me tornei uma bênção. A Bíblia fala que ele levou sobre si a condenação, e porque ele levou a condenação, eu sou abençoado em Jesus, eu sou aceito pelo meu Pai. A Bíblia diz que ele levou as doenças e as enfermidades, por causa disso, eu posso desfrutar de saúde plena, em meu espírito, em minha alma, em meu corpo. A Bíblia diz que ele se fez pecado, aquele cordeiro se fez pecado, para que nele eu me tornasse a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu levanto o cálice da ceia, plenamente consciente de que eu fui qualificado em Jesus. É só por isso, eu e você, nós fomos qualificados em Jesus. Diga assim, eu fui qualificado em Jesus Cristo. É por isso, pessoal, que a gente participa da ceia, porque nós cremos pela fé que todos nós fomos qualificados em Jesus Cristo. E aí talvez você esteja entendendo agora, o pastor sempre fala, né, que todos são bem-vindos. Sim, todos são bem-vindos, todos aqueles que creem que foi substituído por Jesus. Todos aqueles que entendem, sabem que não tem a ver com o seu mérito. Pessoal, aquele sangue que estava nas casas, entenda uma coisa, lá na antiga aliança,
Ninguém batia na porta da casa e perguntava: quem está aí dentro? Pecou? Quem está aí dentro? É digno? Não interessa, foi só olhar para o sangue. E não importava quem estava dentro, estava liberto, sarado. Quando Deus olha para você, Ele vê Jesus Cristo estampado em você. Você foi qualificado, é em Jesus que você está. Por isso você pode ter a liberdade como filho de participar da ceia livremente e receber todos os benefícios da Santa Ceia. Quantas pessoas estão pegando a carta de Coríntios e estão fazendo doutrina em cima de trechos isolados, sem conhecer o contexto da carta, o contexto imediato e o contexto geral. Escute aqui, aquela igreja que Paulo chama de santa, aos santos de Corinto, infelizmente se reunia para bebedices, glutonarias, humilhação dos pobres, prepotência dos ricos, dissensões, fofocas, partidarismo, e junto de tudo isso, ainda diziam que estavam celebrando a ceia do Senhor. Aí Paulo diz: não, filhão, isso não é a ceia não. Isso é indigno. Esse modo aí está completamente fora. Isso não é a ceia não. Vocês acham que estão se reunindo para a genuína ceia, mas isso não é a ceia. E em quantos lugares esse é um momento de prepotência? Em quantos lugares até hoje eu posso, o outro não posso, porque eu sou digno, o outro não é digno. Quem nos qualificou foi Jesus Cristo. A questão aqui nunca foi fazer uma lista de pecados das pessoas para mostrar se são dignas ou indignas, mas o modo com que a igreja se reúne para participar da genuína ceia do Senhor. A carta aos Coríntios tem sido usada em muitos lugares, ainda hoje, dessa forma descontextualizada, para justificar um monte de doutrinas esquisitas no meio da igreja de Jesus. A carta aos Coríntios é, de fato, do Novo Testamento, uma das cartas mais difíceis de interpretar, exatamente por pessoas não conhecerem o contexto imediato e o contexto geral. E muitas doutrinas erradas no meio da igreja saem de trechos, fragmentos como esse aí. E tudo isso por falta de cuidado com a interpretação bíblica, com contextualização imediata e geral. Gente, escutem aqui o que eu vou falar. Até hoje, em muitos lugares, mulheres são proibidas de falar. Até hoje, em muitos lugares, mulheres são proibidas de cortar cabelo e de se maquiarem. Até hoje, são cobradas quanto ao uso de véu. Homens sentam de um lado, mulheres do outro. Da onde saiu isso? De textos isolados da carta de Coríntios. E a ceia não fugiu a isso. Muitas pessoas, sem entendimento da ceia, achavam que estavam fazendo a ceia do Senhor, mas aquilo não era a ceia do Senhor. E era isso que Paulo dizia: indignamente vocês estão se reunindo. Veja um contexto geral. Eu quero passar para vocês um contexto geral sobre a cidade de Corinto. A cidade de Corinto era, naquela época, uma cidade muito grande, muito influente. E ela tinha dois grandes templos. Se você estudar, você vai ver isso na história. O templo de Apolo e o templo de Afrodite. Eram dois grandes templos que havia na cidade de Corinto. Nesses templos aconteciam diversos sacrifícios de animais, consagração de carne e de alimentos a essas entidades. Aconteciam orgias sexuais, orgias alimentares e muito mais. Isso de forma contínua. As sacerdotisas prostitutas cultuais desses templos usavam cabelo muito curto ou até raspados em homenagem a essas divindades daqueles templos. E Paulo, o que ele faz diversas vezes é alertar essas mulheres sobre costumes que eram praticados nesses templos, alertar para que elas não fossem confundidas com prostitutas cultuais daqueles templos. Era algo específico para aquele lugar, para aquelas mulheres, para aquele cenário. Você não vê Paulo falando tais coisas em qualquer outro lugar, mas naquele cenário, para aquele contexto ali, porque ele sabia o que estava acontecendo e ele precisava de algo que as protegesse. Vocês estão compreendendo? Gente, muitos que haviam se convertido a Jesus Cristo, ao verdadeiro evangelho, acreditem ou não, no meio disso tudo, por conta da tradição e ainda habituados a lidar com esse tipo de tradições, crentes convertidos continuavam ainda com velhas práticas cultuais nesses templos, por conta do contexto cultural. Não é a cultura do momento, já viram isso? Os crentes continuavam. Gente, quando você recebe Jesus, você recebe uma nova identidade. Você nasce de novo, diz a Bíblia. Em seu espírito você nasceu de novo, você é um espírito agora com Deus.
Mas, diga mais, nós precisamos renovar a nossa mente na palavra, e através de um processo chamado processo de santificação, a gente vai aprendendo com a palavra e com a ação do Espírito Santo, e vamos diariamente, num processo que vai durar a vida inteira, sendo transformados pela palavra e pela ação do Espírito Santo, até nos tornarmos pessoas cada vez mais parecidas com Jesus. Aqueles crentes estavam nesse processo. Paulo chama eles de santos de Corinto. Eles estavam nesse processo, mas tinham tanta coisa para aprender ainda, tantas práticas erradas e velhas para deixarem, e era nesse contexto que Paulo os instruía para que não fossem confundidos, principalmente com prostitutas. Vocês estão compreendendo? Mas trechos como esses são pinçados de cartas como a carta de Coríntios, sem contexto imediato e sem contexto geral, para fazer doutrina no meio da igreja de Jesus, levando um monte de pessoa a definhar espiritualmente. Acredite em mim, a ceia do Senhor, além de uma ordenança, é uma bênção maravilhosa para todos nós. Eu estou dizendo a ceia do Senhor, não aquilo que eles faziam. Creia que em nome de Jesus você está qualificado para participar e desfrutar de todos os benefícios da ceia. Não tem a ver com o nosso esforço, não tem a ver com o nosso mérito, mas com o mérito e com o trabalho consumado de Jesus. Quantos creem aqui? Eu quero que, se você não tinha esse entendimento, que a partir de hoje, você participe da ceia com toda a confiança. Com toda a confiança, pessoal. Toda a confiança, sabendo que em Cristo você já foi qualificado. Faça isso não apenas na igreja, mas faça isso em seus lares. Faça isso em suas casas. Uma vez eu vi um testemunho de um dos nossos voluntários aqui. Um testemunho lindo de alguém que ensinava, que estava aprendendo sobre a nova aliança, a graça, a fé e os benefícios da ceia. O filho desse voluntário nosso estava doentinho, um ataque na saúde. E ele contou para a gente que o filho chegou para ele, papai, vamos fazer uma ceia? Sabe por quê? Porque a ceia, além de comunhão, além da memória e celebração de Jesus Cristo, também é uma poderosa confissão de cura em Jesus Cristo. Eu quero ler com você mais um texto de Isaías, no capítulo 53. Isaías 53, nosso texto base é o texto que está expresso nos versículos 4 e 5, que eu leio aqui, recito, para que você tenha fé e entenda, e tenha a revelação dessa palavra. Ele mesmo diz o texto, 4 e 5, Isaías 53, versículos 4 e 5, ele mesmo tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores ele levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A ceia permaneceu, o tempo foi passando e a ceia permaneceu. Jesus veio e ressignifica, dizendo, a minha carne é a verdadeira comida, o meu sangue é a verdadeira bebida. Participem todos e sejam abençoados. Ainda nesse capítulo de Isaías 53, o versículo 10 diz o seguinte, pessoal, todavia ao Senhor agradou moê-lo. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, moer Jesus. Deus se agradou em moer. Você imagina aqui o que é moer? Pensa aí, Deus se agradou em moer Jesus, o seu próprio filho. O cordeiro que nos substituiu, a Bíblia fala que Deus se agradou, o Pai se agradou em moer Jesus naquela cruz. Porque ele via a mim e a você, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, a saber, todos aqueles que creem. Quantos creem aqui em Jesus? Quantos creem em Jesus Cristo? Acredite, quando nós separamos um domingo para dizer que através da ceia você pode ser curado, e eu trouxe um contexto histórico do Antigo Testamento, uma sombra, um tipo que apontava para Jesus, para que você pudesse acreditar, para que você pudesse colocar a sua fé no que a palavra diz. Nós somos, quantos são crentes aqui da nova aliança?
Você sabe disso, não sabe? Pessoal, se o sangue e a carne de um animal na antiga aliança proveu salvação, libertação, paz, alegria, provisão abundante e cura, muito mais o sangue e o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o verdadeiro Cordeiro de Deus, pode prover para nós tudo isso, ok? Eu quero que você leve para sua casa essa revelação, esse entendimento de que você pode ser curado através da Santa Ceia, porque é nela que a gente come a carne do verdadeiro Cordeiro de Deus, que nos salva, que nos liberta genuinamente, que ministra sobre nós saúde. Não esqueça disso. A ceia fala de comunhão. A ceia fala de celebração e memória de Jesus. Pense, como que a gente vai se lembrar de Jesus? Ele foi o Cordeiro que me substituiu. É assim que você tem que lembrar. Ele foi o Cordeiro que me substituiu. O Pai o aceitou. E por causa disso, eu sou aceito e qualificado pelo meu Pai também agora. Eu estou em Jesus. A ceia fala de comunhão. A ceia fala de memória de Jesus. A ceia fala de celebração de Jesus. E a ceia sempre foi, uma confissão poderosa de cura. Em nome de Jesus. Amém, pessoal?